Plutão em trânsito com Vênus. Plutão-Vênus. O planeta Vênus está ligado a 3 esferas básicas da vida: relacionamentos amorosos, criatividade e valores. Quando Plutão em trânsito forma um aspecto com Vênus natal, é no interior dessas 3 áreas que ocorrerão com maior probabilidade a mudança, a ruptura ou a transformação. Examinaremos cada uma dessas áreas separadamente. Em termos de problemas de relacionamento, trânsitos Plutão-Vênus manifestam-se num grande número de formas diferentes. Se já somos casados ou estamos envolvidos num relacionamento importante, Plutão em trânsito testará a força ou a verdade da união, forçando-nos a examinar o que há de errado com o relacionamento. Coisas que nos deixavam infelizes na vida em comum, mas que nunca mudamos ou às quais nunca demos muita atenção, fazem-se sentir com tal intensidade que precisam ser reconhecidas e confrontadas. Por exemplo, uma mulher veio ver-me quando Plutão em trânsito estava em quadratura com seu Vênus natal. Por vários anos, ela sentira-se sexualmente frustrada no casamento, mas continuou pondo de lado sua insatisfação. O relacionamento funcionava bem em tantos outros aspectos que ela tentava ignorar o problema sexual. Entretanto, com Plutão em trânsito em quadratura com Vênus natal, ela não pôde mais conter sua frustração. Embora tivesse medo de falar com o marido e de criar um problema com ele, no final ela arrumou coragem para compartilhar com ele os seus sentimentos e ambos conseguiram resolver seus problemas sexuais. Como regra geral, se pudermos enfrentar e resolver com sucesso as preocupações do tipo que Plutão levanta quando forma aspecto com Vênus em trânsito, há uma boa possibilidade de aprofundar e fortalecer o relacionamento. Em consequência disso, o que é potencialmente destruidor e ameaçador é trazido à tona e esclarecido. Dessa maneira, Plutão limpa Vênus e purifica o relacionamento que morre, como tem sido até então, para renascer em seguida num nível ou maneira de ser completamente novos. Em alguns casos, entretanto, um trânsito de Plutão para Vênus, mesmo o trígono ou o sextil em trânsito, pode desencadear dificuldades e questões que se mostram intransponíveis. Plutão pode revelar diferenças tão profundamente enraizadas que até mesmo com a melhor das intenções, a união pode não sobreviver. Uma das 2 pessoas pode não ter qualquer disposição de admitir a existência de problemas no relacionamento. Ou simplesmente pode ser incapaz de mudar seus padrões de interação habituais. Se Plutão estiver formando uma conjunção ou quadratura através do trânsito com o nosso Vênus, frequentemente seremos nós quem tomaremos a iniciativa da ruptura. Se Plutão em trânsito estiver se opondo a nosso Vênus, então poderá ser o outro a romper o relacionamento. Entretanto, na prática, mesmo no caso de uma conjunção ou quadratura em trânsito, pode ser nosso companheiro que se vai ou termina com tudo. Como em qualquer trânsito dos planetas exteriores em relação a Vênus, podemos encontrar a mudança ou a ruptura por escolha ou por coerção. Se não estivermos dispostos a enfrentar a verdade em nosso relacionamento amoroso, ou se tivermos relutância em lidar com problemas que precisam ser trazidos à tona, então nosso companheiro pode agir de uma forma que nos force a confrontar aquilo que temos negado ou evitado. Um trânsito de Plutão para Vênus também pode indicar um companheiro ou alguém que amamos passando por experiências difíceis ou por uma fase conturbada da vida.
Pode ser uma doença ou problemas psicológicos graves ou problemas com o trabalho. Nesse caso, somos obrigados a enfrentar testes ou mudanças em consequência daquilo que nosso parceiro está enfrentando. Em nossos esforços para apoiá-lo, podemos descobrir recursos que sequer imaginávamos possuir. Finalmente, em alguns casos, um trânsito de Plutão para Vênus coincide com a morte de fato de nosso companheiro. Se é o relacionamento em si mesmo que morre durante esse trânsito, será necessário lamentar o fato da mesma maneira que lamentaríamos a morte de uma pessoa querida. Quando Plutão transita Vênus, problemas de relacionamento presentes agem como catalisadores que despertam complexos emocionais profundos que vêm da infância. Por exemplo, se descobrimos que nosso companheiro está tendo um caso com outra pessoa, não somente nos sentiremos machucados e traídos pela situação imediata, mas também nos ligaremos mais uma vez a emoções que ainda espreitam em nosso interior desde a infância, quando nos sentíamos ameaçados nos momentos em que a pessoa que tomava conta de nós dava mais atenção a alguma outra pessoa. Enquanto crianças, a vida depende de termos alguém que cuide de nós. Não sermos o centro da atenção dessa pessoa é algo muito assustador e dá origem a diversos tipos de medos, por exemplo, de sermos esquecidos, abandonados ou deixados à morte. Essas inseguranças e traumas adquiridos no início da vida podem disparar de novo com a infidelidade atual do nosso companheiro. Isso não quer dizer que a situação imediata da infidelidade de nosso companheiro não seja em si mesmo perturbadora. Fomos enganados e abandonados e é só isso que provocará reações fortes. Mas essas respostas naturais aumentam em complexidade e intensidade quando se mesclam ao medo infantil de abandono e morte. O mais provável é que, enquanto adultos, nossa sobrevivência não dependa da fidelidade de nosso companheiro, mas, mesmo assim, a criança assustada que vive em nós reagirá à traição como se a nossa vida estivesse realmente correndo um sério risco. Se esse for o caso, é compreensível que nossas reações diante da situação sejam desagradáveis e extremadas. Podemos até mesmo sentir vontade de matar o nosso companheiro ou companheira e a outra pessoa envolvida. A criancinha que tem a fantasia de destruir a mãe malvada não é capaz de levar sua fantasia a efeito, mas o adulto cuja criança interior é provocada dessa maneira é suficientemente amadurecido em termos físicos para transformar em realidade suas fantasias destrutivas. Plutão em trânsito com Vênus provavelmente não evocaria uma reação selvagem o bastante para levar ao assassinato ou à violência. Mas se esse trânsito ou algum outro trânsito significativo que esteja acontecendo ao mesmo tempo ativa também Marte natal, pode dar o ímpeto necessário para conduzir a extremos desse tipo. Chegar efetivamente a esse ponto, embora aconteça, não é, felizmente, a norma. Mas permanecemos ainda com a questão do que podemos aprender com essas situações. Qual é a validade do fato de nossos complexos infantis virem à tona? Somente quando entramos novamente em contato com complexos encobertos em nosso inconsciente é que eles podem ser resgatados e eventualmente transformados. As dificuldades que agora temos com um companheiro e que ocorre sob um trânsito de Plutão para Vênus servem para trazer esses complexos ao primeiro plano. Uma vez trazidos ao nível superficial da consciência, podem ser mais completamente explorados, o que é o primeiro passo no sentido de trabalhá-los produtivamente. Uma vez liberados, essa energia que fica aprisionada em um complexo pode ser reintegrada à psique de maneira mais construtiva. Aconselhamento, terapia, meditação e certas formas de cura, como a homeopatia, a medicina natural, a acupuntura e outras, ajudarão no processo. Estivemos discutindo os trânsitos Plutão-Vênus em termos do despertar de nossos ciúmes ou raiva devido ao companheiro.
Entretanto, tenho visto em muitos casos que esses trânsitos, especialmente quando Plutão em trânsito se opõe a Vênus, manifestam-se, fazendo com que sejamos o receptor final da raiva ou do ciúme de alguém. Podemos ser o lado que ameaça o relacionamento existente e, fazendo-o, atuaremos como catalisador que ativa o ciúme, a inveja ou a raiva do outro. Mesmo quando somos completamente inocentes, nosso companheiro pode imaginar que estamos implicados com algum drama, ou tramando algo para enganá-lo e deduzir a verdade sobre as suas piores suspeitas, naquilo que é, de nossa parte, um comportamento inócuo. Quando Plutão transita por Vênus, pede que encontremos com emoções e sentimentos intensos através do amor e dos relacionamentos amorosos. Se as nossas emoções não forem influenciadas pelo trânsito, então nos descobriremos como alvo para as emoções de alguma outra pessoa. Novamente, devemos perguntar-nos por que motivo atraímos uma situação desse tipo. Haverá alguma verdade nas acusações de nosso companheiro? Se houver, quais necessidades precisam ser examinadas e discutidas no relacionamento? Será que, de alguma forma, estamos provocando o outro à expressão e representação de sentimentos que estão dentro de nós, mas que negamos e projetamos? Estejamos ou não já envolvidos em um relacionamento amoroso, trânsitos Plutão-Vênus podem trazer em nós uma nova pessoa para a nossa vida, por quem sentiremos uma atração forte e irresistível. Algo muito profundo em nós será tocado, e não teremos outra escolha senão seguir nossos sentimentos, mesmo que isso possa significar pôr em risco um relacionamento atual. No caso do trânsito Urano-Vênus, um novo relacionamento pode vir como catalisador para mudar de alguma forma a nossa vida e terminava tão de repente quanto havia começado. Porém, nos trânsitos Netuno-Vênus, um novo relacionamento podia nos decepcionar e desintegrar depois de alguns anos. Mas, se um novo relacionamento se desenvolve durante um trânsito Plutão-Vênus, há mais probabilidades que ele dure e substitua aquele no qual até então estávamos envolvidos. O tipo de pessoa pela qual nos apaixonamos durante esse trânsito é muitas vezes alguém cuja carta natal mostra o planeta Plutão ou o signo de Escorpião proeminentes configurados. Dada a forte natureza sentimental desse tipo de pessoa, não surpreende o fato de que tais relacionamentos sejam muito intensos e exijam mais compromisso e envolvimento do que uma relação que se desenvolve quando Urano ou Netuno transitam em aspecto com Vênus. Trânsitos de Plutão para Vênus são momentos de descoberta. Nosso destino é aprender sobre partes de nós mesmos com as quais não estivemos em contato anteriormente. Para um jovem sem experiência nenhuma de relacionamentos amorosos, esse trânsito pode significar um envolvimento ardente, apaixonado e avassalador, e uma iniciação na área do sexo e da vida íntima. Para quem já teve uma experiência anterior, ainda há algo novo, excitante e mais completo num relacionamento amoroso que começou quando Plutão estava afetando Vênus. Em ambos os casos, é provável que sejamos afetados em aspectos que outros relacionamentos não tocaram. O que? Sejam despertados nossos sentimentos, emoções e complexos mais profundos. Aqueles que sempre se orgulharam de sua natureza calma, racional e controlada podem preparar-se para uma surpresa. Se estamos envolvidos em atividades artísticas ou criativas, elas também serão afetadas por trânsitos Plutão para Vênus. Em alguns casos, o nosso meio de expressão muda. Atores passam a dirigir, escritores de ensaios viram ficcionistas, dançarinos transformam-se em coreógrafos. O meio de expressão pode permanecer o mesmo, mas a mensagem pode alterar-se significativamente, refletindo uma expressão também significativa em nossa filosofia de vida ou sistema de crenças. Em alguns poucos casos, um trânsito de Plutão já coincidiu com o abandono de uma profissão criativa e o início de uma carreira em outro campo de trabalho.
Mas o mais provável é que pessoas criativas passem pela experiência de uma intensificação de sua inspiração criativa sob trânsitos Plutão-Vênus. Uma ideia, imagem ou tema absorve-as completamente e elas ficam obcecadas com o processo de dar-lhes alguma forma de expressão. Qualquer trabalho criativo realizado nessa época despertará emoções poderosas e forçará o artista a enfrentar complexos profundos, ou até agora encobertos e sentimentos não resolvidos. Entretanto, antes que possamos entrar em contato com uma inspiração criativa renovada, é necessário passar por um período durante o qual nossa criatividade está aparentemente bloqueada ou sufocada. Isso acontece porque a energia normalmente usada para impulsionar os processos criativos foi apropriada temporariamente pela psique por outros motivos. Provavelmente para efetuar e apoiar mudanças psicológicas importantes que devem ocorrer nessa época. Em outras palavras, a energia da nossa libido volta-se para dentro e temos menos energia à nossa disposição para continuar a criar no nosso ritmo normal. É melhor permitir que o processo siga em frente, uma vez que as mudanças internas se efetuem. Um novo influxo de energia criativa ficará disponível e tudo que se passou pode ser visto como uma depressão necessária precedendo a fase criativa. Infelizmente, muita gente se assusta e se perturba com um bloqueio desse tipo e pode querer forçar-se a continuar trabalhando durante esse período, somente para descobrir que os resultados finais estão longe de ser satisfatórios. Outros podem recorrer ao álcool e às drogas para atenuar sua frustração ou na esperança de que tais substâncias de alguma forma renovem sua inspiração. Embora seja bastante natural e mesmo parte do processo, lutar contra um bloqueio criativo desse tipo, estaremos servindo melhor ao nosso trabalho, deixando-nos levar por um período temporário de calmaria em nossa criatividade. Uma fase não produtiva pode ser algo necessário para dar à psique o tempo e o espaço necessários para efetuar as mudanças ditadas pelos níveis profundos do inconsciente nesse momento. O planeta Vênus também é associado a toda a questão dos valores. Quais são as coisas que valorizamos, achamos belas ou queremos bem em nossa vida? O valor de algo é determinado muitas vezes por seu custo financeiro. Portanto, Vênus tradicionalmente é relacionado com dinheiro e riqueza. De acordo com isso, um trânsito de Plutão para Vênus pode mudar nosso status financeiro, dependendo da natureza do aspecto do trânsito, trígono, quadratura, oposição, reticências. E outros fatores da carta natal, reversão extremada da sorte em qualquer sentido, podem ocorrer nessas épocas. De maneira mais geral, um trânsito de Plutão para Vênus indica frequentemente uma modificação ou transformação em nosso sistema de valores. O que antes valorizávamos, acumulávamos ou esperávamos ganhar não parece mais valer tanto a pena nem ser tão atrativo. Quando Plutão transita por Vênus, nossos valores antigos aos poucos desabam e morrem. E por algum tempo podemos ficar confusos, incertos, inseguros quanto ao que realmente desejamos. Pode seguir-se um período desagradável durante o qual sabemos tudo o que não queremos, mas não temos a menor ideia do que desejamos. No final do trânsito, entretanto, nossos valores e desejos emergirão para substituir os desejos e valores antigos. Nosso sistema de valores dita os tipos de escolhas que fazemos durante a vida. Se valorizamos o dinheiro, faremos escolhas por dinheiro. Se valorizamos a liberdade, faremos escolhas que nos conduzirão a maior liberdade. Se valorizamos a segurança, optamos por tudo que nos dá maior segurança. Uma mudança de valores tem um efeito de longo alcance. Podemos ter realizado coisas admiráveis nos tempos de nosso sistema de valores antigos, mas o que obtivemos não é mais do que nos realiza, e assim temos de fazer ajustamentos significativos. Dessa maneira, um trânsito de Plutão para Vênus
pode solapar dramaticamente as fundações sobre as quais grande parte de nossa vida foi construída. A mudança mais importante e dramática pela qual podemos passar durante um trânsito Plutão-Vênus provavelmente será a de aprendermos a amar e a valorizar a nós mesmos com mais intensidade. Isso é algo que se fala mais facilmente do que se faz, e normalmente envolve, em primeiro lugar, termos que explorar nossos primeiros anos de vida e as situações, pessoas e acontecimentos que contribuíram para que formássemos uma autoimagem negativa. Se não valorizamos a nós mesmos, provavelmente faremos escolhas em nossa vida que não nos farão muito felizes. Se chegamos a amar-nos e a respeitar-nos a nós mesmos da maneira que somos, naturalmente, iremos fazer escolhas que refletem e apoiam uma autoestima saudável. As variedades de crises associadas com trânsitos Plutão-Vênus estão longe de ser tranquilas. Mas, se no fim capacitarem-nos a encontrar uma noção de valor próprio maior, nossas lutas certamente não terão sido em vão.